Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de relação entre quantidades de soluto e de solvente que aprendemos na última aula. A gente fez algumas fórmulas que a gente teve conhecimento e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fração em volume, tá? Eu vou passar bem rapidinho essa parte e só adiantando para vocês, que eu já vou ter enviado, né? Mas só adiantando aqui no vídeo também, que eu vou passar uma lista pelo Google Forms para vocês fazerem, que vai ter 3 exercícios bem fáceis e bem pequenos sobre essa matéria desses cálculos, tá? Então, a fração em volume, ela é uma relação que tem uma quantidade que ela estuda o volume absoluto dentro de um volume total da sua solução. Ou seja, essa fração em volume, a gente denomina ela como x, né? E aí você divide o volume do soluto pelo volume da solução. Então, a gente já aprendeu o que é soluto. Se você não lembra, dá uma voltinha nos últimos vídeos que a gente postou, que eu expliquei direitinho o que seria esse volume de soluto. E aí você vai dividir ele pelo volume da solução. E aí, se você quiser ter a porcentagem, é só você pegar e multiplicar por 100, né? Que a porcentagem é igual à fração em volume. E essa forma de expressar a gente usa para fazer concentrações comuns e também na composição do ar em geral, quando fazem estudos. E nessas mesmas condições, né, em temperatura, pressão, foram separados o quê? Componentes em 1 litro de ar seco e puro. O resultado fica próximo entre esses aqui. Esse aqui é um exemplozinho. Então, quando ele olha que o resultado ficou entre esses valores, a gente tem 0,78 litros de nitrogênio, 0,21 de O2, de oxigênio, e 0,01 de outros gases que tem na atmosfera. Então, o que ele vai fazer? Lembra que eu falei para vocês, né? Como que a gente calcula? A gente tem a fração em volume, que é o X, e o volume do soluto pelo volume da solução. E aí, o que a gente vai fazer? O X, né, de volume. Primeiro, a gente vai calcular para o nitrogênio. A gente sabe que se nas mesmas condições, temperatura e pressão, ele está em 1 litro, então esse é o volume, né, que eu falei aqui, da solução. E o volume do soluto é o que ele me deu de 0,78 ml. Ml não, litro, perdão. E aí você divide um pelo outro, você faz isso para o nitrogênio, para o oxigênio e também para os outros gases. E aí, em porcentagem, eu vou ter um valor de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, e dos outros gases a gente tem 1% presente. Por isso que você já fala outros gases, que podem ter vários e as porcentagens são muito pequenas, né? E aí, quando a gente estuda também a parte de concentração em quantidade de matéria, é importante a gente expressar sempre em litro, ou seja, a concentração em mols, né, em litro, ela vai ser igual à minha quantidade da matéria dividido pelo meu volume. Então, para essa solução, a gente tem o quê? Que 1 mol por litro de NaOH, né, que é o hidróxido de sódio. Aqui a gente tem a reação química, lembrando que essas são soluções iônicas. O que seriam essas soluções iônicas? Quando ela dissocia, ó, ela forma um positivo e um negativo. A gente ainda vai estudar isso. E aí, quando você dissocia ele em água, em meio aquoso, você tem um Na+, e OH-. E aí, quando você vai fazer essa concentração do NaOH, você sabe que você tem 1 mol por litro de NaOH. Então, a sua concentração de Na, ela é exatamente 1 mol por litro. Ela é igual. Esses coeficientes estequiométricos aqui, ó, de 1 para 1, mostram o porquê que ela é 1 mol por litro, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, essa solução aqui, que é de nitrato de ferro, né? A gente observa o quê? Que quando você separa as duas, você tem aqui os coeficientes estequiométricos, que a gente também vai aprender a balancear a equação. O que acontece? Que aqui você tem 3 e aqui a gente tem 1. E aí, o que acontece com isso? Você deve multiplicar
esse 3 pelo seu 1 mol. Lembrando que isso é em quantidade de matéria, né? Então, aí você tem 3 aqui e 1 aqui, certo? E chegando no último conteúdo, eu só tô passando esses aqui para vocês verem, tá? Que existem vários outros tipos de cálculo, mas a gente não vai estar trabalhando tão profundamente com esses. Molaridade que a gente tem. Molaridade é o que? É o número de mols envolvidos na reação. Então, é como se você tivesse mol, é igual a quantidade de matéria do soluto dividido pela massa do solvente. Então, número de mols é igual a massa sobre massa molar. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas isso não é tão importante. Ó. Veja, por exemplo, a molaridade da glicose numa solução contendo 4 gramas de glicose em 100 gramas de água. Aí aqui ele já converteu para quilograma, que ele quer dizer que em 100 gramas a gente tem 0,1 quilogramas. E aí ele te dá a massa molar da glicose. E aí o cálculo da quantidade de glicose em massa molar, a gente vai pegar e vai fazer uma regrinha de 3. A gente tem o quê? Em 1 mol de glicose, né, a gente tem 180 gramas por mol, né, que é a nossa massa molar, 180 gramas. E quando a gente tem a nossa massa, que é o 4 gramas, a gente tem X mols. Então, isso equivale ao quê? Que eu vou pegar, vou multiplicar o 4 por 1 e vou dividir por 180 e eu vou ter um resultado final que é de 0,02. Então, o que eu tinha falado para vocês, ó, não tem como eu escrever aqui, mas vocês vai escrevendo no caderno. Por exemplo, ó, número de mols é o N, que é a molaridade, é igual a massa, né, da minha substância, dividido pela minha massa molar, né? Então, o que que isso quer dizer? A mesma coisa que eu fiz aqui nessa regrinha de 3, só que aí você vai aplicar uma fórmula, ok? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser refazer esse exercício, me manda mensagem que a gente faz esse cálculo com a fórmula também. E aí, complementando esse cálculo da massa molar da glicose, se a gente fosse fazer ela na solução, porque aqui a gente fez em mol. Agora, em solução, a gente vai pegar o quê? O 0,1 quilogramas de água, que está aqui, ó, que em 100 gramas de glicose, a gente tem 0,1 de água. 0,1 quilogramas de água, e a gente vai usar, relacionar ele com o número de mols que a gente achou. Opa, número de mols que a gente achou, né, de 0,02. E 1 quilograma de água, né, que é o padrão que a gente deve usar, né. E aí a gente tem uma quantidade de 0,2 mols de glicose. E esse mol de glicose é na solução. E esse mol de glicose é a quantidade de glicose em mol. Então, tem uma certa diferença. A gente vai fazer um exercício que eu fiz ele aqui resolvido para vocês verem como que esses exercícios são cobrados geralmente. Em uma atividade experimental sobre neutralização, o professor utilizou 2 frascos, A e B, contendo soluções de diferentes solutos. O frasco A possuía 100 ml de uma solução, 2 mols por litro, de hidróxido de sódio em água, enquanto o frasco B tinha 50 ml em uma solução de 146 gramas por litro de ácido clorídrico. Qual é a massa do soluto contida em cada um dos frascos? Então, essa aqui é um exercício que ele é um pouco complexo, né? Se você pensar, porque ele tem muitos dados. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é separar o composto A do composto B. Aí você anota tudo que é do composto A. Anota tudo que é do composto B. E aí a gente consegue fazer o exercício. Então, primeiro, eu separei os do composto A e coloquei, ó. Para encontrar a massa de NaOH contida no frasco A, primeiro é preciso determinar a quantidade de matérias presentes na solução. Então, ele deu para a gente que a gente tinha 1 litro da solução e que tinha 2 mols de NaOH. E em 0,1 litro, quanto de número de mols que eu vou ter? Então, fazendo essa continha aqui, multiplicando 0,1 com 2 e dividindo por 1, a gente tem 0,2 mols.
Depois que a gente fez isso, perdão, a gente relaciona esse valor com a massa presente em 1 mol de NaOH, que é o que ele fala aqui, ó. Deixa eu só achar aqui. Que ele possui 2 mols de NaOH em água. Então, se aqui a gente achou em 2 mols, como que a gente vai achar em 1, né? Então, a gente sabe que 1 mol de NaOH, essa aqui é minha massa molar, que eu já ensinei vocês a calcularem. Então, é 40 gramas de NaOH. Quando a gente tem 0,2 mols de NaOH, que é o que a gente obteve aqui, qual vai ser a minha massa de NaOH? Então, a gente faz ele multiplicando também e divide por 1, né, que é a mesma coisa, que vai dar 8 gramas. Então, isso é para o frasco A, né, que a gente conseguiu obter o número de mols e a massa dele. E quando a gente quer fazer para o frasco B, a gente precisa descobrir primeiro a massa presente em volume. Então, a gente utiliza o quê? Uma medida que já foi dada para a gente. Então, a gente usa os 146 gramas de HCl, que ele mostra para a gente no enunciado, em 1.000 miligramas de solução. E aí, quando ele tem 50 gramas, quanto de massa que ele tem? Aí, fazendo o cálculo, ele obtém 7,3 gramas de HCl. Então, a gente consegue obter qual é a massa do soluto contida em cada um dos frascos. No frasco A, a gente tem 8 gramas, e no frasco B, a gente tem 7,3 gramas, certo? Lembrando que no frasco 1 é NaOH, frasco 2, HCl. Então, com esse exercício, a gente fecha essa parte de cálculos químicos com essa parte. E aí eu fiz uns exercícios no Google Forms que eles envolvem apenas concentração, tá? Então, muita atenção. Antes de fazerem, podem me mandar mensagem me perguntando: professora, deixa eu te perguntar, é assim que faz? Ou é assim? Que eu vou auxiliar vocês. Porque qual é o sentido dessa lista do Google Forms? Que vocês tenham 100% de aprendizagem. Então, para isso, vocês precisam acertar 100%. Eu não vou dar a resposta, mas eu vou mostrar o caminho que você vai seguir para achar a resposta. São 3 exercícios muito fáceis, de nível médio, tá? E eles são de cálculo de concentração, volume e massa. Então, até a próxima aula. Não deixem de fazer a lista.